Olá, esse é o seu Fala Trabalhadora, o programa onde os trabalhadores protagonizam. Nesta semana nós vamos abordar aí o assunto vertente, que são os preços. Preço justo. Há preço justo na nossa região? Há preço justo nesse país? Depois de tantas mobilizações de rua e tantas frentes diferentes fazendo essa discussão, nós trouxemos aqui uma trabalhadora da cidade de São Vicente e um profissional da área de finanças para discutir conosco aqui por que os preços estão assim, como nós estamos sobrevivendo e o que é possível fazer para propor essa transformação. Esse é o seu Fala Trabalhadora. Olá, o nosso Fala Trabalhadora está de volta e o assunto dessa semana é preço justo. Para isso eu convidei minha colega aqui de estatuto, minha amiga, parceira de rua, inclusive, mulher guerreira, Ana Paula. A gente já esteve juntas em outros momentos nas redes sociais, mas hoje ela está aqui para me falar um pouco dessa dinâmica, das dificuldades como mãe, mulher negra, trabalhadora, tem enfrentado na cidade de São Vicente. Ana, e aí, tem preço justo no mercado? Não tem preço justo. Sou mãe, cuido do meu filho. Mercado hoje em dia para se fazer tá difícil. Fui no mercado essa semana mesmo, trouxe R$400 assim na mão, né? Comprei carne, a gente compra o básico do básico e não é o suficiente, porque a gente não ganha o suficiente para isso. O gás está um absurdo. Mas se a gente for falar assim sobre preços, né? A gente pode passar a tarde inteira aqui falando sobre isso, porque não tem cabimento, né? O nosso salário não aumenta. Então fica difícil a gente tá mantendo a casa, porque a luz aumentou, a água aumentou, o gás aumentou. O pessoal está pensando até em fazer um fogão de lenha. Minha mãe todo dia me manda uma mensagenzinha: como fazer um fogão de lenha? O governo federal está fazendo propaganda para a gente não fazer fogão de lenha em casa, percebeu? Mas eu acho que vai ter o jeito vai ser esse, fazer fogão de lenha, porque não tem condições. Você pagar, eu paguei sábado, R$105 no botijão de gás. Quer dizer que às vezes nem dura um mês, dependendo do tipo de alimentação que você faz todo dia. Fui no sacolão, gastei mais 60, que não é para a semana toda, entendeu? Perguntei para o menino: tem chuchu? Aí ele falou assim: não, porque o saco estava vendendo a R$100 e agora estão pedindo quase 200. Quer dizer, como que ele vai repassar esse valor para as pessoas? Não tem condições. Eu tento manter meu filho na fruta, que ele gosta. Então a gente se desdobra. No sábado mesmo ele estava gritando: mãe, só tem melão nessa casa. Aí eu corri no sacolão e fui comprei as coisas dele. Mas realmente está inviável. E não é só esse problema que a gente tem, né? A gente tem vários problemas. A gente tem o aumento dos preços, a cidade do jeito que está, que não tem condições também, o transporte. Você mora na área continental, né, Ana? Continental. Você está lá na saga do Siga e Pare. A saga do Siga e Para. Moro no Parque Continental, temos o ônibus da Ultrantur, que passa a cada meia hora, 40 minutos. Por exemplo, eu moro lá na área continental, como a Dani falou. Esse dia eu fiquei das 4h20 até as 6h13 para pegar uma condução, porque passava tudo cheio e eles não param, porque eles só fazem assim, falando que está cheio. Quer dizer, só que eu sou mãe, com uma criança de 5 anos, esperando condução desde as 4h20. Bate ponto, né? Bato ponto, o motorista não sabe disso, mas aí eu fico pensando, a ponte fechada, por que não colocam mais condução, né, pra gente? Então fica difícil, eu tenho que chegar às 8 horas no serviço, entregar meu filho na escola, sair às 5 do serviço, correndo para ir buscar ele, e é só na corrida. A vida do trabalhador hoje em dia é essa, né? A gente não tem saúde, a gente não tem... O psicológico está abalado de muita gente, porque veio a pandemia. Fiquei com meu filho ano passado inteiro em casa. Esse ano me vi, assim, numa situação meio complicada com ele, de não ter com quem deixar, porque você conta com hoje, amanhã conta com outro, e acabei colocando ele numa escola particular, que eu escutei de muitos que era um luxo. Não é luxo, porque é uma necessidade. Aí tu vê as coisas caras também, aí tu fica meio perdido, né? Você puxa... É vender o almoço para comer o jantar, literalmente, o trabalhador hoje. É isso. E agradeço todo dia que eu tenho um emprego fixo, né? Sou funcionária pública,
Já trabalhei em casa de família e eu não sei como seria hoje se eu estivesse trabalhando dentro de casa de família. Essa era uma preocupação com relação às mulheres e o mercado de trabalho, porque a chegada da pandemia, ela atinge todos, é lógico, mas ela atinge principalmente as mulheres trabalhadoras, que dependem da escola para sair de casa e ganhar o sustento da família, né? Ganhar o sustento dos filhos. E aí, quando as crianças estão em casa, é como você falou, né? Uma coisa é pedir um dia ou outro para alguém ficar. Outra coisa é você instaurar ali um plano B diário com alguém que se dispõe a abrir mão também do seu dia, do seu tempo, sem remuneração, porque você já está, né, ali na sobrevivência para ficar com as crianças. E que qualidade que você está oferecendo também para o filho, né? Então, eu vejo isso muito claramente também. Tenho hoje é um privilégio de ser estatutária, né, de ter a garantia Sim. do concurso, mesmo sobre ataque aí frequente. Ainda temos hoje a garantia da estabilidade, mas eu me vi também nessa mesma realidade me desdobrando em 3 para ajudar na educação de 3 meninos em períodos diferentes e ainda assim honrar o ponto. Tem esse problema do ônibus, né? Eu moro no Jockey e aí eu tenho o vale transporte da prefeitura, mas é melhor você pegar o metropolitano, que é R$5, mas se você esperar o Uber é 8. Então, assim, fica esquisito, né? Porque você tem um vale transporte que não te funciona, porque o ônibus municipal não tem um compromisso também com o horário. Não. E a gente tem um compromisso com o ponto, porque senão ele causa prejuízo também. Então, acho que esse é um problema de recorte muito municipal, a questão da mobilidade, que precisa ser revista. A empresa recebeu o subsídio para oferecer e permanecer com os serviços e a população não sentiu esse benefício chegar até os usuários, né? Esse incentivo chegar até quem faz uso do serviço de mobilidade. Então, a gente precisa fazer também esse diálogo junto com a população, mas principalmente o poder público precisa chamar a empresa para rever essa questão. A empresa precisa minimamente oferecer um compromisso, né, uma escala. Hoje em dia, a gente está numa era que todo mundo tem aplicativo, todo mundo tem minimamente no seu perfil da empresa a tabela de horário fixada ali, né? Então, oferecer isso para a população é uma ferramenta usual que otimiza o serviço e faz com que a gente faça uso dele de forma segura. Mas voltando aqui para os nossos preços, não que a mobilidade tenha um preço justo, voltando aqui para os nossos preços, Ana, queria falar contigo, você percebe a diferença da questão dos preços do ano passado para esse ano? Acho que todo mundo percebe, mas você vê efetivamente no teu orçamento hoje o impacto disso? Da compra e da conta que você pagava ano passado com esse mesmo salário, porque a gente não teve reajuste, né? E nem vai ter até o final do ano, por força de lei federal, a 173, a lei dos congelamentos dos salários dos servidores. Então, por mais que a inflação e os preços subam, a gente não tem como prover mais salário para isso. Mas você sente, hoje, na tua realidade, o que você percebe que tirou da mesa? Ou o que você mudou na tua rotina familiar em virtude dos consumos? A gente viu aí o ministro falando, né? Toma banho de manhã ou de madrugada. Você, na sua vida como mãe, ali na tua rotina, o que mudou na mesa e nos teus hábitos de consumo? Eu acho que a gente mudou muita coisa, né? Porque, realmente, olha os preços. Como que a gente vai manter todo dia? Eu costumo falar que eu sou carnívora. Estou deixando de ser carnívora. Porque com o preço que tá, gente, eu comprei ontem 4 bifes, sem mentira. 4 bifes grosso para assar. Eu paguei R$62. Quer dizer, não tem condições. A gente não faz mais reunião familiar, porque reunião familiar o que é? É em volta de uma boa mesa. É verdade. Festa boa é festa de pobre, né? Ter comida. Exatamente. Então, como que a gente vai ficar desse jeito? Não tem condições. Aí veio a pandemia. Aí os preços já subiram um pouco mais, porque não tem condições. A gente entende que as pessoas, todo mundo quer trabalhar. Aí veio as chuvas, porque assim também vira tudo desculpa, né? É a pandemia, aí sobe um pouquinho aqui. Aí é a seca, aí sobe um pouquinho aqui. Se tá chovendo, sobe mais um pouquinho ali. Agora a gente vai começar a sentir também na conta de luz, mais ainda, e a conta de água, porque tá secando. Eles estão alegando que não tem chuva, que não é uma verdade, não é uma mentira, né? É a maior crise hídrica dos últimos 90 anos. Exatamente. E aí também, como que a gente faz nesse dia a dia? Eu, por exemplo, eu cozinho bastante, eu faço peixe, frango, carne agora de vez em quando, entendeu? Quando dá, minha mãe já falou,
pegou mais no meu pé, né? Porque eu sou a carnívora da casa. Então eu tenho que mudar um pouco. Tenho o costume de fazer agora coisa mais assada, mas aí começa aquela preocupação. Ó o gás. Sábado eu fui assar, já saí assando um monte de coisa. Fiz um monte de quitutes, tudo na base do forno, que era para economizar o gás, quer dizer. Tudo a gente vai... É uma preocupação constante, né? Meu filho, eu não saio mais tantas vezes com ele, Esses dias eu fui no mercado com a minha mãe, gastei R$1.000 e a gente não comprou nada de mistura. Ontem eu fui no mercado, comprei, a maior parte que eu comprei foi mistura, só que eu trouxe na mão, foi quase R$400 que eu comprei. Mas se eu falar para você o que eu comprei, eu te falo, 2,5 kg de carne, um de salsicha, um pedaço de bacon, 1 quilo de toscana, uma margarina, que antigamente eu pagava no pote grande R$10. Gente, estava quase R$18 o pote grande de margarina. Eu achei um absurdo. O pão com manteiga do brasileiro, ó. No mercado agora é R$60, R$100, né? Não tem mais ida. Não, aí minha mãe, aí eu cheguei, minha mãe assim, quanto que você gastou? Eu, 300 e pouco. Porque o que acontece? Deu quase 400 porque eu comprei coisas que não eram para mim, que eu paguei com o dinheiro da pessoa. Só que eu trouxe tudo na mão, o que o pessoal pediu. Quer dizer, e ela achou que foi um absurdo. Falei, mãe, vai no mercado. Vai no mercado. Porque demora para virar a chavinha no cérebro, né? Do aumento de preço, né? Fui semana passada, quando eu vou na outra, já mudou tudo assim, cara, não comprei nada de extraordinário, né? É porque antes a gente conseguia ver assim, olha, aumentou a carne. Só que hoje não, aumentou tudo. Você sai da carne, aí você conseguia ir para um peixe, você ia para um frango. Só que hoje não, aumentou tudo. Até uma salsicha, que era uma comida que você usava para fazer lanche. Salsicha em casa eu comprava só para fazer lanche. Agora não, a gente investe para fazer uma misturinha também. Porque está um preço absurdo. Então é tudo, é o óleo, é o feijão, o leite, o arroz, leite, é tudo. Quer dizer, e é o básico. É o básico. E é o básico. Aí o nosso salário se mantém o mesmo. Como que você consegue manter uma casa? Não tem condições. Se você não... além de eu ser funcionária pública, eu vendo Tupperware, vendo Natura e vendo Avon. Porque é o que... Vulgo se vira nos 30. Entendeu? Aí o pessoal ainda às vezes te olha e acha que você ganha rios. Que o pessoal tem... Você é empreendedora. Entendeu? O pessoal já... Só que assim, se vira nos 30, que nem a Dani falou. Aí você tira daqui, aí ali você compra o pão da semana, ali tu compra uma mistura. E é assim que a gente vai se virando. Mas dizer que é a melhor coisa, não é. Mas qual é o trabalhador que não está se virando hoje? Quem é que tem dinheiro hoje? Ninguém tem dinheiro. Eu vou aproveitar a deixa da Ana e vou aproveitar que ele já até se colocou aqui. Vou convidar o Rodrigo Lima, que é formado em administração, está fazendo o mestrado dele em economia e é o embaixador Politize da nossa Baixada Santista, é um parceiro de referência aqui na região. Pedir para você se apresentar para nós, Rodrigo, e conta para nós por que o preço não é justo. O que está acontecendo? Como é que o trabalhador vai comer agora? É um prazer, Dani. Queria agradecer pelo convite, né? Fico muito feliz de estar aqui podendo conversar, bater papo sobre isso, né? Pela perspectiva do que eu tenho pesquisado mais, estudado mais, né? Cumprimentar a Ana Paula, né? E cumprimentar também todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, nos né? ouvindo. Assim, é uma gama imensa assim de fatores que contribuem para tudo isso que a Ana Paula estava falando do dia a dia, né? Das pessoas, da maioria dos trabalhadores e das pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Ela parte assim, ela parte do princípio, lógico, são diversos fatores e vocês vão ver o quanto são fatores que estão interligados, né? Um afeta o outro, né? Mas a gente vai começar pelo principal, talvez, que é a alta do dólar, né? A partir do momento que a gente está passando por um cenário nacional bem conturbado, né? Instabilidade política muito grande, essa guerra entre executivo, legislativo, judiciário, fora governadores, enfim. Toda essa instabilidade que tem no país, né, ela afugenta investidores, né, principalmente investidores estrangeiros, né.
valor cambial, né, a força da nossa moeda perante o dólar, né, que faz essa diferença entre valor do real perante o dólar, é muito influenciada pelo tanto de capital estrangeiro que tem dentro do país, né? Então, a partir do momento que investidores estrangeiros têm maior interesse em investir no Brasil, né, a nossa moeda ela se fortalece. Então, o real ele fica mais forte perante o dólar, né, que é o que não está acontecendo hoje, né? Então, que está batendo aí 5,40, até deu uma diminuída ontem, se eu não me engano, a 5,20, mais ou menos na casa dos 5,20, muito por conta desse desinteresse no Brasil, do capital estrangeiro, por conta dessa instabilidade política toda, né? Então, a alta do dólar é basicamente, né, tentando simplificar da melhor forma, por conta disso. E aí o que acontece? Muito dos insumos de produção dentro do Brasil, eles dependem do dólar por conta de serem importados, né? A nossa produção nacional, ela depende muito de insumos importados, né? Então, isso já encarece a produção de diversos alimentos de cara, assim, né? Principalmente de produção agrícola e tal, que afeta diretamente na parte dos alimentos, né? Além disso, a nossa precificação do combustível da Petrobras, né, desde 2016, não sei se vocês acompanharam, né, no governo Temer, a gente teve o Pedro Parente, né, que ele alterou a forma de precificação que foi acompanhando o preço do petróleo internacionalmente, né? Que então, é o principal motivo de protesto dos petroleiros, inclusive, né, porque é uma riqueza extraída, refinada e distribuída no Brasil e do Brasil, e mesmo assim é vendida a preço de dólar. Sim, mudaram principalmente dos derivados, né? Os derivados aqui, eles acompanham o preço do barril de petróleo internacional, né? Que aí a variação do barril de petróleo faz diferença direta no que a gente paga, né? Mas ainda tem a questão do dólar. Então, são duas coisas separadas que influenciam diretamente. E aí, por exemplo, aumenta o barril de petróleo é cotado em dólar, né? E aí a nossa moeda sendo desvalorizada, e aí fica mais caro ainda para a gente, fora que muito dos derivados são importados também, na casa de 30%, né? Então, também é afetado pelo dólar, e é o que a gente está vendo, essa alta toda de combustível, né? Tem toda essa discussão que a gente tem ouvido falar sobre ICMS e tudo mais. Na verdade, o ICMS ele sempre foi muito parecido, assim, se variou, foi bem pequeno, né? Mesmo quando o combustível, a gasolina a gente pagava R$ 2,80, por exemplo, o ICMS ele ainda era igual, né? Então, não justifica, né, a alta do combustível, né? De fato, o que justifica a alta é essa questão da precificação ser em cima do barril internacional, né? Até por conta de Petrobras tem acionistas internacionais e tal. Então, a partir do momento que você tem acionistas de fora, né, tem aquela briga do mercado de atender os interesses dos acionistas e tudo, para poder, a partir do momento que acontecer isso de desvalorizar, né, eles não terem que receber o pagamento em real, e aí eles teriam meio que a diminuição dessa... O prejuízo das dinâmicas do nosso mercado não refletirem no mercado internacional, e o contrário, né? Exatamente. E aí, isso justifica essa alta do combustível, né? Então, uma reação em cadeia acontece toda dentro da nossa economia com relação a isso, né? Porque a gente está falando, a gente pensa muito do ponto de vista a gasolina que a gente paga no nosso dia a dia com o nosso veículo e tal, mas a gente também tem que olhar pelo ponto de vista do diesel, né? Que é quem transporta os alimentos até as redes de distribuição. Exatamente. E também entra na questão que vocês falaram de transporte público, né? Os transportes coletivos, eles também utilizam o diesel como combustível. Então, afeta toda uma cadeia, né, de econômica, né? Como você falou do transporte dos alimentos, então o custo logístico para transportar os alimentos, desde o produtor até o centro de distribuição e até o varejo final, né, ele aumenta muito. Então, imagina, a partir do momento que a gente paga um alimento onde está o custo em cima de R$ 2,80, R$ 3 o valor do diesel, e o custo do diesel vai para 5,
né, 5, 6 reais, é quase o dobro, né? Então, esse custo todo ele é passado para o consumidor final, não tem como o produtor também arcar com esses custos, né? Isso é o fator combustível. O dólar ele também é afetado pelo seguinte: a partir do momento que o dólar tem poder maior sobre o real, né, o estrangeiro ele tem um poder de compra ainda maior sobre os nossos produtos do que a gente que ganha em real, né? Então, isso a gente ouve muito falar disso, né? A gente ouve falar, a China está consumindo muito dos nossos commodities e tudo mais, né? Mas na verdade o mundo inteiro ele passa a consumir muito dos nossos produtos e nós meio que competimos com eles com relação ao preço, né? A partir do momento que a gente vive num cenário onde tem um livre mercado até certo ponto e tal, tem a questão de oferta e demanda, né? Se tem muita gente consumindo os nossos produtos, né, os produtores eles meio que vão dar uma certa prioridade a quem está pagando o capital estrangeiro, né? Então tem muita demanda, é igual a gente vê, se a gente for olhar na visão mais micro da coisa, se você tem 30 garrafinhas de água para você vender, né, a partir do momento que você vê que a procura por água está muito grande, né, você vai aumentar o teu preço de cara, você vai falar assim, poxa, eu posso aumentar para ganhar um pouco mais do meu produto, né? Isso a parte sadia até da coisa, né? Mas dependendo do tamanho da demanda, né, do tamanho de tantas pessoas querendo comprar, né, você meio que não consegue dar vazão, você não consegue produzir o suficiente para suprir todo mundo que está querendo comprar. Então, lógico, o produtor ele quer aproveitar essa demanda, então o que ele começa a fazer? Ele começa a colocar os trabalhadores para trabalhar mais, pagar mais hora extra, né? Ele começa a adquirir maquinário novo, a fazer novas aquisições, então ele aumenta o gasto dele para suprir aquela demanda de produção. E isso também, né, afeta... Reflete no preço final. Exatamente. Né? Então, só dessa questão que eu mencionei como sadia, de se aumentar o preço pelo tamanho da demanda, né, de pessoas querendo consumir aquele produto, já eleva o preço para a gente, né? Porque eles estão podendo pagar, né? Porque eles lá fora geralmente ganham em dólar, né? Dependendo do país. A moeda está mais forte que a nossa. Exatamente. Então eles têm poder maior de compra, o que se eleva o preço para eles, né? Para suprir essa demanda deles, e a gente termina pagando da mesma forma. O mesmo preço, que aí a gente cai no preço injusto. Exatamente. Né? Para a gente começa a ficar muito caro, porque nosso salário é em real, né? Então, a partir do momento que a gente ganha a mesma coisa, igual a Ana Paula falou, o preço aumenta, porém a nossa moeda está mais enfraquecida, então fica muito mais caro, né? Hoje em dia, então, está muito mais caro. E aí tem outro fator hoje, né? Por isso que está uma elevação tão grande, né? Um outro fator hoje é o custo da energia elétrica, né? Como você mencionou, a gente está passando por uma crise hídrica, boa parte da fonte fornecedora de energia são as hidrelétricas. Então, a partir do momento que se baixa os níveis dos rios, das reservas, né, se produz menos energia. Então, eles estão tendo que ativar termoelétricas e aí... A gente está comprando energia já? Sim, eles já estão comprando energia de termoelétricas, que é uma energia muito mais cara, né? Além de ser mais poluente, né, ela é muito mais cara. Então, esse custo também vai para a produção, vai para as indústrias, vai para todo, até para transportadores, toda a cadeia econômica pagando mais energia, obviamente eles repassam esses preços. Então, é um pouquinho de cada que vai afetando todo o nosso consumo. Né, vira esse problemão que a gente está vivendo na ponta da corda. Exatamente. Eu queria te fazer uma pergunta, Rodrigo. Você falou um pouco dessa questão dos poluentes, né? Sim. A gente sabe que o Pacto de Paris, ele propunha diminuir todos os poluentes a nível mundial até a Agenda 2030. Sim. Como essas dinâmicas, e eu sei também que é um negócio que não dá para precisar uma resposta, mas para a gente que não acompanha, sim, não tem assim um conhecimento tão técnico, né, dessas dinâmicas, com essa crise que a gente está vivendo agora, hídrica, que tem refletido inclusive nos nossos hábitos, com essa crise, você consegue enxergar esse caminhar do nosso país na direção da Agenda 2030, ou realmente a gente entrou num ciclo sem volta? Não, eu consigo sim, né? Eu acho que existe uma solução, né? Mas para isso o governo ele precisa investir. A gente tem visto nos últimos 2 anos que a partir do momento que o ambiente econômico do país
ele não é bom, os próprios investidores privados, eles também não vão querer colocar o dinheiro, né, no ambiente onde não tem uma certa segurança para fazer o investimento, né? Então, a gente observou que o livre mercado sozinho, ele não consegue fazer a economia girar, pelo menos olhando pelo bem-estar, pelo ponto de vista bem-estar social, sozinho, né? O Estado, ele precisa, principalmente em momentos de crise, fazer investimentos para garantir o bem-estar social de todos. Então, olhando por esse ponto de vista, né, o Estado, ele precisa investir, se for olhar pelo ponto de vista de poluentes, né, a gente poderia estar um pouco mais avançado com relação a fontes de energias limpas, né? A gente tem visto até um crescimento no investimento de energia eólica, energia solar, né? Mas ainda é pouco. E a gente está vendo isso agora, que é pouco, né? A partir do momento que tem uma crise hídrica, ainda tem que estar recorrendo às termoelétricas, né? Então, a partir do momento em que o país ele começar a ter maior investimento, né? E eu acho que o Estado ele poderia estar fazendo essa aceleração ou garantindo de alguma forma que investidores privados também tenham melhor garantia para investir nesse setor, a gente não precisaria recorrer a termoelétricas nessa situação, né? A gente teria ótimas fontes, uma estrutura muito maior de energia eólica e solar, que tem se demonstrado muito efetiva ultimamente, né? Até tem questões agora de novas energias, né? Novas fontes, além de eólica e solar. Então, existe sim um caminho, né, bem traçado, outros países já estão fazendo isso muito bem, né? E a partir do momento que o Estado, né, o governo, começar a ter essa visão mais estratégica nesse sentido, né, para poder conseguir alcançar esses objetivos de diminuição da poluição, com certeza a gente tem uma saída assim, no médio e longo prazo, mas a gente teria sim. Que eu percebo, e aí também não sei se a Ana também vê esse ponto de vista, queria também que ela colocasse, que a ótica do governo, ela está muito sobre responsabilizar essa população que está na posição mais de ponta da corda, né? Quando você vê um ministro indo para a TV no horário das 8, pedir para você economizar a luz de casa e tomar banho fora do horário de consumo, né? Virou até meme na internet, né? Deixa de tomar banho um dia para um rico poder iluminar seu jardim. Então, assim, eu me pergunto, e isso já ouvi e já li em outros lugares, que a economia feita dentro do núcleo residencial de consumo não é o suficiente para impactar no mercado, que ela precisa ser produzida, essa economia precisa ser uma política industrial. E me parece que o governo federal não assume essa responsabilidade e nem responsabiliza os fatores que de fato consomem em grande escala a energia e os combustíveis fósseis. Você acha que ainda há, nesse cenário de governo que a gente vive, possibilidade dessa migração? A gente viu aí o nosso presidente dando alguns indicadores de pode vir a mudar de perfil. Você acha que isso ainda é possível acontecer ou a gente precisa mesmo de um novo projeto político para apresentar ao mercado financeiro, por exemplo? Olha, essa questão que eles tratam de fazer essa conscientização de diminuir o consumo e coisas do tipo, é um tipo de atitude meio que emergencial em cima da coisa, assim, você não vê um planejamento de médio e longo prazo, né? Se você tivesse um planejamento, você conseguiria ter um certo nível de economia, né, de mudança, e não estaria como estaria hoje, né, do que a gente vê. Então, a partir do momento que não há um planejamento, né, não é uma política de se incentivar tudo bem, poderia sim ter uma conscientização da parte das pessoas, de economia e tudo, mas é algo que tem que ser completo, né? Todos os setores da economia, tanto indústria como comércio, né? Existe até, por exemplo, o problema da crise hídrica é sim um problema de conscientização também, né? É um problema de conscientização de utilização de todos os setores, tanto do consumidor final nós, como dos setores industriais, principalmente, que são os maiores consumidores, como do agronegócio. Como você falou, exatamente. Né? Existem diversos dados aí acho que, se eu não me engano, são 10 mil litros de água para cada
quilo de carne que a gente consome. Então, é sim expressivo, né? Mas é algo, de fato, de toda a parte da sociedade, todo o ramo da sociedade, que tem que ter uma conscientização, né? Mas também tem a parte, como eu disse, de planejamento, né? Porque pode-se ter, por exemplo, dentro de todo o território nacional, né? A Amazônia, por exemplo, tem 70% da água, né? E tem o menor número de habitantes, né? A região amazônica tem o menor número de habitantes e o maior número de reservas de água limpa, né? Vamos dizer assim, que poderia ser tratada para consumo. E todo o resto do país divide o que sobra. Então, poderia, por exemplo, ter um plano nacional de redistribuição de água, enfim, para melhor utilização, né? Como eu disse, só para contextualizar. Para apresentar um plano, de fato, um projeto, sim, né? Só para contextualizar exatamente o que seria ter um planejamento, né? Algo para ser desenvolvido pelo governo, né? Uma atitude do governo para evitar que esses problemas aconteçam, né? Então, são diversos fatores que têm que ser feitos, né? Estrategicamente, né? De fato, o governo ele tem que tomar essa iniciativa para poder fazer com que haja um guia, né? Um caminho para as pessoas seguirem, né? Tanto de conscientização, da parte de conscientização, como da parte de implementação de planejamento, entendeu? De políticas públicas e obras, enfim, ter uma estratégia. Então, né, depende muito, né? Você comentou sobre o governo estar pensando em fazer coisa do tipo, que assim, tende a estar dentro do projeto de governo, assim, né? Toda essa intenção de fazer esse tipo de coisa, né? E aí a gente fica meio que refém de quem está lá decidir tomar esse tipo de atitude, né? Existem, a gente não pode falar que não, né? Existem muitas iniciativas privadas de próprias indústrias, né? Principalmente as grandes indústrias, elas têm tido uma certa atitude boa, né? E isso, muita da nossa visão hoje de conscientização tem partido, inclusive, da iniciativa privada, de grandes empresas, né? Grandes corporações. Por exemplo, a Honda, ela investiu em parque eólico para que as fábricas delas usem energia deles mesmos, não utilize da energia nacional, né? Da que a gente utiliza. Então, tem diversas empresas que têm tomado iniciativa, né? De reutilização de água, enfim. Tem faltado um pouco, né? Da iniciativa do governo, e por isso que a gente chega onde está. Então, existem formas, sim, de se evitar tudo isso que acontece, não é do acaso, né? A partir do momento que, se a gente ouvir que é do acaso e tal, não é muito verdade. Porque fica parecendo, né, que a natureza nos pegou de surpresa. E hoje, até ouvindo o café da manhã de ontem, né, da Folha, o jornalista até coloca isso. Uma coisa é o advento da natureza, outra coisa é você, sabendo que está propício a isso, não tomar medidas de responsabilidades para produzir soluções, né? Não é uma coisa que eventualmente pode acontecer, é uma coisa previsível, que vinha dando sinais. Sim. E aí a gente corta horário de verão, estimula queimadas, desmatamento, né? A gente vê a Amazônia, que é essa riqueza de recursos naturais, sob ataque, né? De uma política irresponsável com esse setor sustentável. Então, parece que está distante de nós, mas agora está na mesa de todo mundo, está no interruptor, está no registro do chuveiro, né? E aí está todo mundo atravessando um problema coletivo que me parece que tem uma responsabilidade direta com um projeto político de país, né? Sim, não, como você mencionou, o desmatamento, inclusive, foi até bom você ter mencionado, os estudos recentes já têm demonstrado que o crescimento do desmatamento é um dos fatores que mais tem contribuído para essa crise hídrica, né? Não é à toa que está sendo a crise hídrica maior dos últimos 90 anos. Isso tem impacto direto com o aumento do desmatamento, né? Eu não sou dessa parte ambiental, né? Mas é algo que eu me interesso bastante. Mas tem impacto direto, sim, né? Da questão dessa crise hídrica toda ser por conta do desmatamento. Então, as nossas atitudes, né? Nós como seres humanos, dizendo, né? Tem impacto negativo, sim, e por conta disso, como você mesmo mencionou, tem acontecido secas ano após ano, então é previsível, sim, por isso que eu disse que, tendo um planejamento estratégico para prevenir esse tipo de acontecimento, é possível, sim, que se evite, ou pelo menos se reduza o tamanho
do problema, né, do que tem acontecido, que a gente tem visto. Ana, a gente conversou bastante aqui sobre as causas, né, que levaram a gente até esse cenário que a gente está vivenciando hoje como mães de família, pais de família e trabalhadores. O Rodrigo trouxe aqui para nós diferentes elementos, como ele mesmo disse, né, que é uma gama de motivos e elementos diferentes que trouxeram até esse cenário que a gente está vivenciando hoje. Eu queria te perguntar, hoje na tua rotina de casa, vocês estão lidando como com os novos hábitos de consumo? Então, lá em casa a gente faz economia, né? Por exemplo, minha mãe, a água da máquina solta dentro do tanquinho, a gente reaproveita, vai lavar um quintal, bate os panos de chão, já conta, né, por causa da energia mais alta. A minha irmã tem 4 crianças pequenas, então fica mais tempo em casa, o consumo meio que não tem muito como você fazer. Estamos na pandemia, as crianças não podem ir para a escola, daqui a pouco vão brincar um pouquinho na rua, se sujam, tomam um banho, troca de roupa. Então, a demanda, na verdade, aumentou nessa pandemia. Os nossos gastos dobraram, né? É televisão ligada o dia inteiro, ou é um chuveiro, é um banho, quando tu pensa é um, é outro, já tomando banho. Então, a gente fica meio de mãos atadas, porque a gente precisa economizar, mas também não tem como você evitar, que nem tomar banho de madrugada. Não tem como, gente. Não tem condições, né? Tomar banho de madrugada. Então, a gente vai se virando do jeito que pode. Tomar banho mais controlado, faz economia da água. A gente tenta se virar do jeito que dá. Mas, sinceramente, é andar numa corda bamba, entendeu? Porque acho que foi o mês de março, foi o pico alto, assim, na minha conta. Veio uns R$500. Nossa. Entendeu? Veio uns R$500. Você sabe, lá em casa, como eu falei, a gente partiu de um consumo de R$180, né, para na última conta vir R$239. E diferente de você, a gente continua com a rotina de todo mundo foi trabalhar. E eu tenho a sorte, né, a bênção de ter a minha sogra na minha vida que fica com os meninos durante o período escolar. E aí a gente faz uma ação de guerra para as aulas online, né? Eu ajudo um pouco do trabalho mesmo, porque eu recebo os links, converso com os professores no privado. E aí nós notamos que, por mais que a gente tenha se reorganizado para diminuir o consumo, o subir da bandeira foi contra nós. Foi contra nós, porque por mais que os meninos... agora, lá em casa, os meninos estão tomando banho depois das 10 da noite. Estão tomando banho entre 11 horas da noite, por aí. Exatamente por causa disso, porque por mais a gente chega em casa entre 7 e 8 horas, mas eu vou segurando e protelando o banho para eles tomarem mais tarde. E mesmo assim, não conseguimos uma real diminuição no consumo. A minha pergunta, Rodrigo, é se a gente tem ainda uma saída para esse problema dos preços justos, né? Dessa crise que a gente está enfrentando. Você consegue enxergar uma saída para essas questões? Por exemplo, a bandeira de consumo, eu entendo que ela vai corresponder à crise hídrica, né? Mas a gente consegue, de alguma forma, produzir, como consumidores, alguma transformação para esses preços? Vocês acham que a gente tem como interferir no mercado ou precisa mesmo haver uma mudança radical de cima para baixo? Olha, sempre do ponto de vista da gente consumidor, lógico, né? Se a gente tiver uma aderência muito grande, né? Não é à toa que o governo ele faz esse pedido de remediação, né? Em cima da hora, tudo bem, mas faz esse pedido, obviamente, né? Nós como os consumidores, né? Utilizadores da energia, por exemplo, obviamente, se a gente tiver a economia, né? Diminuição do tempo de banho, diminuição da utilização de água, obviamente vai ter diretamente na nossa conta, já por conta da diminuição do consumo. Tem, né? Por exemplo, eu até fiz um teste em casa, né? Você comentou sobre mudar horários de banho e tal. Quando chegou acho que no verão passado, assim, eu falei assim, não, pelo menos eu dentro de casa, durante o verão, vou tomar banho gelado todo mês, só para ver se tem um impacto, né? E teve, assim, né? Eu não mudei nada com relação ao pessoal em casa, só eu. E aí teve uma redução, assim, de pelo menos R$40, assim, né? Ainda mais eu que tomo banho meio longo.
E de fato, assim, a gente que consome, só do fato da gente economizar o tanto de tempo de banho e utilização da água, tem um impacto direto já na nossa conta, né? Mas também com relação lá à utilização lá de cima, né? Mas tem sim que ter um movimento de lá, assim, lógico. Hoje a gente depende da chuva, né? Da estrutura que a gente tem de fornecimento de energia, a gente tem meio que torcer para chover, né? Então a gente fica meio que de mãos atadas, né? No curto prazo, pelo menos. Então o que nos sobra é fazer essa alteração de horários mesmo, diminuição do tempo, né? Tentar diminuir a chavinha do chuveiro para não tomar tão quente. Não tem muito... Fazer captação de água da chuva. Exatamente, né? Não tem muito o que fazer. Aí a gente tem que fazer aquele investimento ali por conta de sobrevivência mesmo, né? Da gente conseguir pagar as nossas contas. Mas lá no alto não atinge tanto assim, né? Não vai... Não vai trazer um impacto para o mercado financeiro que volte para as nossas vidas como benefício mesmo. Não vai assim, né? Tem que fazer... Se depender da gente só, é aquela questão de ter que fazer investimento que é muito difícil, de placa solar, né? Para poder meio que tentar diminuir no longo prazo a tua conta de luz, né? Fazer, como a Ana Paula disse, reservatório de água da chuva, assim... Do ponto de vista do consumidor, nós por nós mesmos, é só isso, né? Tentar... O impacto que a gente vai ver, acho que é só na nossa conta mesmo, uma certa diminuição. Só. Mas falar que a gente vai conseguir impactar, eu acho que teria que vir já desde dos governos mesmo. Isso no curto prazo, né? Pelo menos. Assim, por exemplo, se for olhar do longo prazo, se a gente tiver a consciência, por exemplo, da estrutura que a gente tem de armazenagem de água, obviamente, né? A gente tem que ter essa conscientização nossa. Mas tem que ter um programa para isso. Sim, tem que ter um guia, né? Para poder agir. Exatamente. Por exemplo, em casa, minha mãe, ela separa o lixo. Aí agora ela está fazendo compostagem do lixo orgânico. Aí ela faz essa... Então, o nosso lixo diminuiu bastante. Porém, o que adianta? Eu coloco lá na frente o lixo separado. O que o pessoal da coleta consegue retirar, o pessoal que eu falo assim... que vai atrás de papelão... Os catadores de reciclado. É isso, os catadores de reciclado, eles tiram uma parte. Só que vai tudo para o lixo, normal. Não tem a separação do lixo, que nem acontece em Santos, né? O lixo, a coleta seletiva, entendeu? Teria que ter um dia certo para... É que é um trabalho de formiguinha, né? Mas precisa ser feito. Sim. Mas eu acho que é muito isso que o Rodrigo fala, né? Se há um cronograma, se há um planejamento, uma cartilha para a população, inclusive, seguir, os resultados ficam mais claros, né? E mais atingíveis também. Exatamente. Se a gente tem, por exemplo, políticas municipais de economia de consumo dos nossos recursos, né, luz e água, se a gente tem uma política municipal, uma cartilha mesmo, né, de educação sustentável para destinação de resíduos sólidos, para separar a coleta de lixo, e não basta só ter ali a cooperativa de catadores, você precisa ter uma cooperativa que tem qualidade de reciclagem e produção acompanhada, de fato organizada, né, que gere uma riqueza horizontal, que não sirva só de escala de exploração, de novo, né? Um sucateamento da mão de obra dessas pessoas que já estão tão vulnerabilizadas. Então, acho que quando a Ana fala que ela sente isso, que por mais que ela separe, que ela em casa, com a família, se preocupem em poucas oportunidades que eles têm em manter a economia e um hábito mais sustentável, falta um direcionamento, falta uma educação, falta uma mudança de cultura que podia, por exemplo, ser implantada municipalmente também, né? Exatamente. Sim. Aí as pessoas vão ter uma direção, aquilo que você falou, se tem uma cartilha, aí já começa a ensinar as crianças da escola. É aquele trabalhinho de formiguinha, mas precisa ser feito. Agora, o que adianta? Eu penso assim, a gente continua separando, mas aí vem um caminhão e leva tudo junto. É tudo no mesmo bolo. Sim. É por isso que algo tem que fazer em conjunto, né? Entendeu? Aí você separa. Aí você precisa também explicar que não é só você separar aquela garrafinha do leite. Você precisa passar uma água naquela garrafinha do leite para você colocar no lixo separado. Entendeu? Só que se você não dá essa direção para as pessoas,
Em Santos, eles conseguem fazer melhor essa questão da separação. Quer dizer, é possível lixo. também, É né? possível, é possível. É que tudo dá trabalho, né? Falta iniciativa, né? Falta iniciativa. Investimento, né? Investir um pouco mais numa coisa que, para agora de imediato, talvez não resolva, mas a longo prazo vai resolver. É aquele trabalhinho mesmo de formiguinha. Hoje é 2 separando, amanhã são 3, são 4. Entendeu? Ter uns polos de destinação claros, né? Uma cadeia produtiva com incentivo. E fazer com que a população tenha acesso a essas informações. Para a população ver que dá resultado. Faz diferença você fazer a economia, faz diferença você ajudar a separar o lixo, entendeu? Não é só falar assim, mas o catador vai lá e pega. Mas se você separar que nem a as latinhas... A coleta soletiva passa de quarta-feira, não é só isso. Né? Na minha casa é difícil, viu? Passa não. Aí eu separo lá a latinha, deixo lá na sacola, para evitar o quê? Deles rasgarem já a sacola. E assim vai, mas eu faço, outro vizinho não faz. Vai ficar difícil. Nós vamos aqui já para as nossas considerações finais. Vou aproveitar a deixa que a Ana deu aqui sobre o recorte municipal e já incentivar a população a participar aí da consulta que está sendo feita pela Prefeitura sobre a participação no nosso Plano Municipal de Desenvolvimento e Orçamento, que deve acontecer no próximo dia 24, na Câmara, às 16h30. Então, acho que a população deve engajar em massa nessa participação, não só para sugerir, mas também para ser parte da transformação e poder cobrar também aqueles que se propõem a oferecer aí uma política de transformação. Quero deixar aqui o nosso agradecimento à Prefeitura e, ao mesmo tempo, também já deixar o nosso compromisso e acompanhar o processo de perto. Eu estarei lá e espero que a gente possa assistir na Câmara as propostas colocadas pela população, mas também o engajamento do cronograma municipal, do poder público, assumindo essa responsabilidade com a nossa cidade. Dito esse recadinho aqui, vai lá no Instagram da Prefeitura e sinaliza lá que você quer participar, tá? Deixando aqui essa dica, Ana, a gente está indo aqui para as nossas considerações finais e eu queria pedir para você já deixar teus agradecimentos, deixar aqui o teu recado para a população, para as demais mulheres trabalhadoras da nossa cidade e trabalhadores. Quero agradecer, Dani, mais uma vez você ter me convidado para estar presente. E eu quero dizer para as trabalhadoras da nossa cidade que vamos à luta todo dia, porque não está de brincadeira. Os preços estão abusivos, mas a gente não tem que desistir não, é vestir a camisa. Obrigada, Ana. Preço justo, gente, a gente resolve com política pública, com a iniciativa de cada um de nós como consumidores finais, que nem o Rodrigo colocou, mas também a gente transforma isso nas nossas escolhas políticas, porque quem nos governa decide como vai fazê-lo. E a gente está vivenciando aqui um como que não deu certo. Rodrigo, quero te pedir para deixar aqui tuas considerações finais. Já te agradeço por enriquecer o nosso diálogo, trazer tantos elementos técnicos que a gente não conhecia, eu como trabalhadora não conhecia e me preocupa, mas ao mesmo tempo me traz clareza. E queria te pedir para deixar tuas considerações finais, teu recado para a população, agradecer aqui tua análise financeira conosco e deixar essa casa sempre aberta para você. Obrigado, Dani. Obrigado pelo convite. Como eu disse, é um prazer estar aqui com vocês, né? Fico muito feliz de estar podendo participar, né? Tentar esclarecer da melhor forma. Espero que tenha sido claro o suficiente, né? E convido todos os ouvintes, todos que estão nos assistindo, né, a participar mais, né? Porque faz toda a diferença, como a própria Ana Paula fez um chamado bem sério para vocês, né? Todo mundo participando, com certeza, não só nas nossas atitudes diárias, né? Do que a gente faz, se reflete de fato. A gente tem que cobrar, né, o máximo possível as autoridades, inclusive ajudar com novas ideias, né? Propor novas ideias, com certeza são bem-vindas, né? Mesmo quem está lá, muitas vezes tem a intenção de fazer, dependendo do local, né? Mas falta a ajuda popular para poder entender o dia a dia de cada um, e essa participação eu acho que é muito importante, né? Então, agradeço de fato, muito obrigado, espero estar numa próxima vez aqui, com esclarecendo certeza. um pouquinho mais. Com certeza, a gente ainda vai fazer um aqui de educação política para a classe trabalhadora, e eu faço questão de ter o Politize aqui, ó, em peso, viu? Para a gente abrir essa porta mística aí da política. Pessoal, esse foi o seu Fala Trabalhadora dessa semana.
Semana que vem nós voltamos e aí nós vamos abordar os próximos temas. Continue conosco. Esse é o seu Fala Trabalhadora e eu não poderia deixar de trazer aqui para vocês os nossos apoiadores. Para você, mulher que quer empreender, quer aumentar a sua renda e ainda ficar linda, Bruna Lash Design. O estúdio da Bruna agora fica ali no centro, de fácil acesso, e você pode fazer o seu curso. Ao final do primeiro módulo, você já vai estar atendendo, já vai estar ali ganhando a sua renda. Então, não deixe de acessar o estúdio da Bruna, está aqui na nossa legenda, o @ dela. Vai lá, chama, fala que viu aqui o anúncio no nosso programa, que ela vai te receber e te dar um desconto. Outro também é a Gisele Dias, arte finalista, que tem tudo para a identidade digital do seu negócio. Está montando uma empresa, não entende muito ainda de cores, paletas, identidade digital, o que você vai pôr nas redes? Fala com a Gisele. A Gisele tem tudo, desde o seu banner, o seu menu, o seu cardápio, o seu folder e inclusive desenvolve com você a sua marca. Liga lá, chama a Gisele Dias e ela vai construir com você a sua identidade digital. Não podia de deixar abordar aqui também o nosso grande parceiro, que é a Flash Transportes, a sua mudança segura por um preço que cabe no seu bolso. Ele aceita todos os cartões. Se você viu aqui, fala para ele que ele também vai te dar um desconto, viu? Fala, olha, eu vi o seu anúncio no programa da Dani, lá no Fala Trabalhadora. Aqui está o nosso banner com todas as informações dele, mas aqui na legenda eu vou deixar também o @ da Flash Transportes. Você vai falar com o Luan e ele vai te atender ali, ó, atendimento personalizado, tá? Esse foi o seu Fala Trabalhadora dessa semana. Semana que vem a gente está de volta.